Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 22 de julho de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. Como é de praxe, temos mais conteúdo, mais entrega de conhecimento para você que nos assiste ou que vai nos assistir depois. E hoje sim vamos falar muito sobre o ecossistema. Puxa, Evandro, o que será isso, né? Que hoje tanto motiva, que tanto inspira e também um assunto de preocupação em relação a esse desenvolvimento da própria tecnologia e inovação. Para isso, eu recebo um grande convidado, um amigo, com muito conhecimento e com uma trajetória muito bonita dentro dessa temática. Mas isso tudo, daqui a pouquinho voltaremos. Olá, programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 22 de julho, temos uma temática fantástica. O programa hoje está com muito conteúdo para você. E como também é de praxe, o tema do programa é discutido anteriormente, com muito planejamento, com o convidado. Não foi diferente, conversei bastante com o Gabriel. O Gabriel, inclusive, já veio até com uma receita pronta, né? Uma receita muito legal, organizada, do temática, do assunto. Eu fiquei apaixonado pelo assunto, porque realmente está muito dentro do contexto do programa. E onde é que está o tema? Ele está no nosso quadrinho do conhecimento, porque o conhecimento é a nossa busca constante. Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura desse tema no quadrinho? O nosso cameraman aqui está dando foco agora. O tema é o ecossistema de inovação e tecnologia em Santa Catarina. Poxa, vamos entender um pouquinho mais sobre esse contexto, né? Para isso, eu recebo um convidado, um amigo, Gabriel Santana Palma Santos. Eu vou fazer aqui uma leitura breve do seu mini currículo para você conhecê-lo um pouco mais e ver também a sua trajetória em busca do conhecimento, a sua trajetória de pesquisa, de estudo, principalmente pela contribuição que ele traz dentro desse ecossistema. Vamos lá? Então, Gabriel Santana Palma Santos, ele é doutor em Gestão do Conhecimento no Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, EGC, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema Organizações Exponenciais. É mestre em Direito e Relações Internacionais pela UFSC, graduado em Direito pela UFSC e em Relações Internacionais pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Pós-graduado em Gestão de Projetos e Gestão da Inovação. Diretor executivo da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT. Coordenador da incubadora Midtech, premiada entre as 5 melhores do mundo nos anos de 2018 e 2019. Avaliador de programas de fomento a startups como Inovativa, Sinapse da Inovação e Co-Creation Lab. Gostou? Eu gostei muito. O Gabriel não parou, o Gabriel continua estudando. E você? Fica a mensagem. Gabriel, primeiro, meu muito obrigado, porque você arrumou um espaço na agenda de forma voluntária, contribuir para o nosso desenvolvimento regional, contribuir também para, de forma muito até didática, inclusive pela sua caminhada, sua trajetória de estudos, explicar um pouquinho mais do ecossistema e a importância disso hoje para o Estado de Santa Catarina. Meu muito obrigado, eu gostaria que você cumprimentasse então o nosso telespectador aí. Bom, muito obrigado, Evandro, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Esse tema que eu tenho estudado tanto ao longo dos últimos anos e espero poder bater um papo aqui, contribuir um pouco, falar um pouco do que é esse ecossistema de inovação. Todos nós fazemos parte dele de alguma maneira. Sim. Então, como a gente pode se beneficiar desse ambiente que a gente tem aqui na nossa região, no nosso estado? Então, fico à disposição. Nós podemos até falar como setor de tecnologia hoje no estado, né, e até mesmo a gente conversar inicialmente sobre isso, né, a que ponto que hoje a gente se encontra, o estado de Santa Catarina hoje, nesse processo evolutivo do setor de tecnologia e de inovação. Logicamente que isso são, digamos assim, pilares importantes para esse ecossistema, para que tudo isso funcione de uma maneira com muita sinergia, né? Hoje, qual é a tua visão, assim, qual é o teu posicionamento hoje, assim, o Estado e ele enquanto referência no setor de tecnologia? Então, Evandro, essa é uma construção, né, que foi sendo feita ao longo dos anos.
O ecossistema de inovação, de tecnologia, Sim. ele é um conjunto de atores, um conjunto de ambientes. Certo. Isso tudo somado, ou seja, todos esses atores e ambientes interagindo formam o que a gente chama de um ecossistema de inovação e tecnologia. Esse termo que é empregado da biologia, né? Quando a gente fala de um ecossistema, a gente estuda na escola a floresta, a chuva, os animais e tudo isso, né? Então, são vários elementos que juntos entre si colaboram e formam isso que a gente chama. Olhando da parte econômica, do ponto de vista das empresas, nós temos esse setor de tecnologia, que são as empresas de tecnologia, que reunidas, né, formam esse conglomerado que a gente vê crescer tanto aqui na nossa região. A ACAT, que é a instituição que eu faço parte, é uma associação que representa as empresas de tecnologia. Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos mais de 12 mil empresas de tecnologia. Perfeito. Então, é um volume muito grande. E essas empresas vêm crescendo a uma taxa surpreendente. Então, a cada 5 anos, a gente dobra o número de empresas de tecnologia no estado. A região de Grande Florianópolis tem uma concentração muito grande de empresas, região de Blumenau, a região de Joinville. Então, de alguma maneira, a gente interage no nosso dia a dia com soluções que estão sendo desenvolvidas pelas empresas de tecnologia aqui da região. Então, isso é muito legal, né? A gente está usufruindo do trabalho, da dedicação de profissionais que estão aqui, né, no dia a dia, pensando o que eles podem agregar de inovações, novidades, soluções para o nosso dia a dia, para facilitar e melhorar a nossa vida. Então, o nosso ecossistema de tecnologia hoje fatura mais de 17 bilhões de reais no estado. Então, o estado que é um estado talvez pequeno no Brasil, hoje é um dos grandes destaques né, nacionais em tecnologia, em volume de empresas, em faturamento. Para você ter uma ideia, nos primeiros 5 meses desse ano, a gente teve uma movimentação de cerca de 5 bilhões de reais. Nós tivemos 2 empresas catarinenses fazendo IPO, ou seja, indo para a Bolsa de Valores. Nós tivemos a compra de uma empresa por outra na ordem de 2 bilhões de reais e vários outros movimentos de fusões e aquisições. Tudo isso movimenta esse setor, emprega muita gente, mais de 50 mil pessoas, e faz com que Santa Catarina se destaque no cenário nacional e internacional também. E como é importante, como você falou, né, nesse conceito de ecossistema que vem lá da biologia, que é exatamente esse envolvimento de vários agentes, vários participantes desse cenário, que são forças que unidas fazem esse ecossistema cada vez crescer mais. E com certeza estimular os novos ingressantes, novas empresas, né? Hoje a gente compreende o papel muito importante de um governo, de um gestor de uma cidade, de instituições que estão ao redor disso tudo. E a ACAT entra como um grande parceiro, né? A associação hoje muito reconhecida, até para o telespectador que está nos assistindo, conhecer um pouco mais. Nós temos aí no intervalo, daqui a pouco, um vídeo institucional da ACAT, você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Mas vejam como esse braço é importante para estimular, né? Porque a ACAT hoje é como se ela recebesse, inclusive, de portas abertas. Eu quero investir, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, eu tenho uma necessidade de imprimir, né, de colocar no mercado uma tecnologia diferente, avançada. Exatamente, Evandro. A gente estuda, né, quando a gente fala sobre inovação, a gente estuda o que ficou conhecido como as hélices da inovação, os elementos que facilitam com que a inovação aconteça em qualquer lugar, do Brasil, do mundo. Então, são elementos que, quando interagem entre si, facilitam com que a inovação aconteça. Então, estamos falando de governo, ou seja, o governo é um fator muito importante que pode acelerar ou atrasar a inovação, ambiente regulatório, tudo isso. Temos o ambiente privado, né? As nossas empresas. Então, quando a gente fala que um setor como o nosso está crescendo em número de empresas, são mais de 12 mil empresas de tecnologia, isso quer dizer que são empreendedores, empreendedoras, profissionais trabalhando, se dedicando, gerando riqueza, gerando arrecadação de tributos para os governos. Temos um outro elemento muito, muito importante, que é a academia. Porque sem talentos, sem pessoas boas, bem qualificadas, a gente não consegue crescer nenhum setor, nenhuma área. Então, a academia é um fator muito importante. De outro lado, tem organizações como a ACAT, como o SEBRAE, como o SENAC, como o SENAI, e em diversas instituições
que de alguma maneira colaboram para que esse setor aconteça, seja com capacitação, consultoria, eventos, né? Ou seja, tudo aquilo que auxilia nessa jornada empreendedora. A própria sociedade civil, né? A sociedade civil interage com esse setor. Tudo isso somado faz com que a gente tenha um ambiente mais ou menos propício à inovação. Então a gente recebe muitas visitas lá na CAT, por exemplo, que a gente tem locais bonitos, sedes onde as pessoas gostam de estar, ambientes agradáveis, né, para os empreendedores. E as pessoas falam, como é que eu posso construir um lugar desse lá na minha cidade, na minha região? Isso pode acontecer. O prédio físico, ele pode ajudar muito, mas ele sozinho não resolve o problema. Sim. Né? É preciso que esses elementos estejam de alguma maneira em harmonia para que isso facilite o processo de inovação, a abertura de novas empresas e que as empresas cresçam, se desenvolvam. E a CAT é um desses elementos, né? Nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, formada por empreendedores e empreendedoras, cujo objetivo é fomentar esse setor. Como que a gente pode fazer para que as empresas cresçam cada vez mais e a gente tenha mais visibilidade, né? A gente possa alcançar um número maior de clientes, de mercados, como que a gente pode tornar essa nossa solução criada em Santa Catarina internacional. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma série de ações aí que a gente pode conversar para auxiliar, né, nesse trajeto, seja de quem já é uma grande empresa, ou seja de quem está começando também. Sim, porque a grande empresa ela tem dentro dela, como organismo vivo, uma necessidade de inovar, uma necessidade de implementar tecnologias novas. Ela, dentro da empresa mesmo, ela pode, né, imaginar uma nova empresa ali dentro, criando, né, elaborando situações novas e diferentes. Ainda sobre o ecossistema, eu vejo a importância disso e quanto que isso estimula, né, e entrando em detalhes como o próprio ambiente físico da CAT hoje, que é um ambiente muitas vezes considerado referência, né, onde não há paredes, digamos de certa forma assim, paredes físicas e paredes até mesmo virtuais, porque ali inspira motivação, inspira um ambiente de cocriação, inclusive, né? Isso é característica desses ambientes, ou seja, esse ambiente realmente ele tem que pensar dessa forma, né? Então, Evandro, a gente ficava num prédio tradicional, vertical antigamente. Vertical, parede. E a gente tinha um sonho de ter uma sede horizontal, onde as pessoas se encontrassem, onde as pessoas pudessem ter ambientes de convivência, né? E que não fosse aquele ambiente só do elevador, só do corredor, né? E aí a gente concebeu, em 2015, lançou a nossa sede atual, que é o Centro de Inovação ACAT. Né? E foi um sucesso absoluto, porque é um novo conceito de ambiente, né? Ou seja, a gente elimina paredes, os espaços são divididos por vidros quando há divisão, temos amplas áreas centrais para promover eventos, conexões, ou para as pessoas simplesmente ficarem ali, batendo um papo, conversando, né? Fazendo networking, e um espaço horizontal. Todo mundo se vê, todo mundo se encontra. Então, quando o Evandro chega lá, todo mundo vê que o Evandro chegou. Isso é bom, porque a gente pode trocar ideias, né? Pensar em coisas novas. Então foi um sucesso tão grande, né, o Centro de Inovação ACAT Primavera, que a partir dele nós fomos lançando outros, porque rapidamente se esgotou aquele espaço. Ou seja, hoje nós temos cerca de 40 empresas naquele espaço e as empresas começaram a demandar, CAT, como que a gente pode estar em um ambiente como esse? Então a gente lançou um outro no Sapiens Park, um outro no centro da cidade, lançamos em São José, lançamos em Chapecó, vamos lançar um também no Vale do Itajaí. Que legal. E assim, esses espaços são inteligentes, as pessoas querem estar lá. Ainda mais agora, depois da pandemia, com essa questão do home office, você tem que ter um ambiente de trabalho muito inspirador e acolhedor para as pessoas quererem sair da sua casa, irem até esse local e saberem que lá eles vão passar um dia agradável, vão conhecer coisas novas, vão ter acesso a conhecimento. Então, são ambientes mais inteligentes, onde as pessoas de fato trocam e podem dali sair novos negócios, novas ideias. Esse é o nosso grande objetivo. Muito bom, Gabriel. Nós iniciamos o programa com muito conteúdo, inclusive, fazendo um pouco desse cenário do ecossistema, da importância, como que isso pode, né, em harmonia, construir isso cada vez melhor para o Estado, para o nosso Estado, para a cidade e principalmente, né, para as pessoas empreendedoras, para os novos negócios, para sustentar, né, e motivar a tecnologia e inovação tão importante. Mas nós vamos continuar agora. Nesse intervalo, tem um vídeo institucional da ACAT, para você conhecer um pouquinho mais dessa interação, desse trabalho. É lógico que é um pequeno vídeo, né? O bom é hoje, fisicamente, você poder conhecer, né, a ACAT, sediada principalmente
uma sede muito bonita que fica em Florianópolis, tá? Na SC 401, a rodovia que vai aí para as praias do norte da ilha. E existem outros ambientes físicos, aí, conforme o Gabriel falou, mas é importante para você conhecer um pouquinho mais e vivenciar um pouco mais dessa energia inovadora, essa energia que faz realmente o ecossistema se manter aí na região. Nós vamos continuar, depois do intervalo, tem bastante assunto aqui para conversar com o Gabriel, nós vamos adentrar em outras linhas aí dentro dessa temática, tá bom? Assista ao intervalo, voltaremos em seguida. Onde nasce a tecnologia? Para nós, da máquina mais perfeita já criada, o ser humano. É a partir dele e para ele que as maiores inovações surgem desde que o mundo é mundo. Entendemos a tecnologia também como um trabalho em equipe, união, colaboração. E há 35 anos seguimos juntos com o mesmo ideal: impulsionar o ecossistema de inovação e tecnologia de Santa Catarina. Somos uma rede pulsante de pessoas que vibra a cada nova conquista, pois qualquer marco individual é um reconhecimento para todo o ecossistema. E assim seguimos, juntos, com os olhos no futuro, abraçando novos desafios e com a mesma curiosidade e protagonismo de quando começamos. A CAT, há 35 anos impulsionando o ecossistema de inovação, transformando pessoas e negócios. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 22 de julho, recebendo o amigo convidado Gabriel, diretor executivo da Associação Catarinense de Tecnologia, da ACAT, falando sobre ecossistema, tecnologia e inovação no estado de Santa Catarina. Quero agradecer aqui o Facebook ao vivo, nós já temos aqui a presença, né, da Jennifer, boa tarde, a Jurde também, boa tarde, que estão assistindo aqui o programa. Vocês fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento dentro dessa temática. Luiz Gonzaga também assistindo, meu grande amigo, obrigado, ok? Então vocês ficam à vontade também se quiserem entrar nesse canal aí para compartilhar ou quiser questionar alguma coisa dentro desse tema do programa. Gabriel, hoje os números são muito bons, a pandemia, eu não sei o quanto que ela afetou o setor, gostaria talvez até de um posicionamento referente a isso, e com certeza, né, vislumbrar um futuro que tem pela frente aí agora, mais do que nunca, com grandes perspectivas, né? Sabe, Evandro, que a pandemia, quando ela começou, era uma incerteza muito grande para todo mundo, né, e para todos os segmentos. E apesar de tudo de ruim que ela trouxe para o setor de tecnologia, ela acelerou muitos processos. Certo. Por quê? Porque muita gente que ainda tinha dúvida sobre a adoção de novas tecnologias, de quanto o digital poderia ajudar o seu negócio, viram que não havia outra solução. Então, ela acelerou a adoção de tecnologias e, de maneira geral, desde a pequena empresa, aquele pequeno empreendedor do bairro que precisou ter uma rede social, que precisou ter uma plataforma de venda online, uma plataforma de entrega daqueles seus produtos, até a grande empresa que já tinha uma certa dominância de mercado, meios tradicionais, todos eles precisaram se reinventar. Sim. E isso teve que acontecer de maneira muito rápida. E a maneira mais rápida de fazer com que isso é adotar novas tecnologias, buscar inovação. Então, a gente viu que a maioria dos segmentos dentro da área de tecnologia tiveram novas oportunidades. Então, as empresas passaram a crescer e adotar novas ferramentas e soluções para esse mundo de oportunidades que estava acontecendo. É claro que alguns segmentos foram diretamente afetados. O turismo, por exemplo. Sim. Então, todas aquelas empresas que desenvolvem soluções para o turismo, para o lazer, de alguma maneira elas foram mais duramente afetadas. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente diz que empresa de tecnologia ela não morre, ela se transforma. Isso é muito legal, porque no fundo uma empresa de tecnologia é um conjunto de pessoas, né, que se unem e desenvolvem ali, a partir de um computador, linhas de código, algoritmos para um determinado segmento. E isso pode ser facilmente
transportado para um outro segmento. Então, se eu sou uma empresa de software, por exemplo, e desenvolvo um software para logística, eventualmente eu tenho capacidade de desenvolver um software para uma outra área. Né? Então, as empresas de tecnologia... Né? Exato. Então, a gente fala que a gente não tem mão de obra, a gente tem cabeça de obra. Né? São as pessoas, elas a partir das suas ideias, da sua capacidade de transformar isso em linhas de código, conseguem criar novas soluções. Então, via de regra, o setor tem crescido muito agora na pandemia. Grandes empresas estão colocando orçamentos enormes para a área de tecnologia, a ponto de, em alguns momentos, a gente entender que a tecnologia ela é transversal em todos os setores e as empresas, assim, elas deixam de ser uma coisa ou outra. Então, se você pega uma empresa como Magazine Luiza, ela tem tanto ou muito mais desenvolvedores do que empresas de tecnologia puras, digamos assim. Então, os grandes bancos têm equipes gigantes de tecnologia. E eu falo isso porque é uma grande oportunidade para quem está nos assistindo profissional. Aquela pessoa que está no ensino médio ou está se formando, ou um profissional já de algum outro segmento, existem muitas vagas no setor de tecnologia aberta, muitas vagas. Então, se de um lado a gente tem 15 milhões de desempregados no Brasil, do outro lado a gente tem centenas de milhares de vagas abertas em empresas de tecnologia e esses profissionais não são encontrados. Aqui, na nossa região, a gente tem pelo menos 5 mil vagas em aberto hoje para profissionais na área de tecnologia. Então, todos aqueles que gostarem desse setor, existem muitos cursos à disposição que possam ingressar e, a partir daí, criar uma carreira, né, nesse nosso segmento, porque oportunidade não vai faltar. Não. Veja a importância, novamente, da academia, do estudo e da capacitação, que você citou no início do programa. Acho essencial a pesquisa, né? Investimento em pesquisa. E você colocou muito bem, às vezes, talvez você não vai encontrar mais aquela vaga. A vaga mudou de nome, mudou de posição. Você precisa se adaptar, porque o mercado mudou, né? Trazendo o ponto da tecnologia. Observe também, Gabriel, muitas indústrias aqui da região, elas acabaram incorporando uma inteligência de desenvolvimento do sistema dentro da própria empresa. Ou seja, é como se ela tivesse um centro de inovação dentro da própria empresa. Que eu vejo isso de uma forma muito competitiva para a própria empresa, de forma muito inteligente, que é justamente incorporar dentro dela a inovação de vez, não só, talvez, como um discurso, né? Então, isso eu percebi como você falou agora. Agora, existe uma diferença da grande empresa e daquela startup, ou seja, aquela pequena empresa, mas que vem sim já com uma solução, com um estudo, com uma pesquisa. E ela pode sim vir a ingressar nesse ecossistema com um certo apoio, né? Como que é essa diferença hoje, como que ela pode enxergar isso, né? Não necessariamente, talvez seja muito dificultador, porque ela é obrigada a vir já com uma certa, digamos assim, um know-how de tecnologia, né? Ou não, né? Exato, Evandro, porque antigamente a gente não tinha esse termo startup, né? Então, assim, o que é uma startup no final das contas? É uma pequena empresa, né? Normalmente formado aí por um grupo de pessoas que tem a ideia de um negócio. Uma startup, ela normalmente tem um fator que a tecnologia é um fator muito importante daquele negócio. Ela pode até não ser o produto, mas a tecnologia em si é um fator muito importante naquele negócio. E eles têm uma startup tem um modelo de negócio escalável. O que é isso? É uma capacidade de crescer muito rapidamente. Como que eu quero dizer isso? Então, se você desenvolve um software, né, uma solução, para você replicar para vários clientes esse mesmo software, é muito mais fácil do que, por exemplo, se eu produzo um produto físico e eu preciso, então, produzir cada um deles e entregar, né, tem a logística disso. Então, numa solução como essa, ela é potencialmente escalável. Então, uma startup, normalmente, é um pequeno negócio envolvido em muito risco. Por quê? Porque também não existe uma garantia de sucesso. Então, por isso que as startups nascem, morrem, se transformam, são compradas, e assim, algumas delas têm um sucesso absoluto, algumas conseguem um certo sucesso, mas não crescem além daquilo. Então, hoje em dia, existem muitos cursos, muito conhecimento para como você consegue fazer uma startup de sucesso. Quais elementos você precisa ter, como tem que ser esse time, essa equipe, porque a ideia não é o mais importante. O mais importante é a execução.
Porque ideia, todo mundo pode ter uma ideia boa, né? Posso ter uma ideia, vou criar uma rede social. E aí? A questão é como executá-la e como fazer com que as pessoas queiram ingressar, usar, como fazer com que os anunciantes queiram estar dentro dessa rede social, apenas para dar um exemplo, e assim por diante. Já uma grande empresa, ela pode ser de qualquer segmento, qualquer setor, setor do varejo, setor industrial, e é claro que ela vai precisar de inovação para se manter no mercado. Mesmo que ela já seja grande, mesmo que ela já tenha um grande mercado, esse mercado é um mercado muito competitivo, seja nacional, seja internacionalmente, ela vai precisar inovar. E inovar dentro de casa é importante, mas é caro. Então, cada vez mais a gente vê grandes empresas se aproximando das startups. Sim. Essas empresas pequenas vêm com novas ideias, novas soluções, inovações, e as grandes empresas que já têm mercado, já têm dinheiro, já têm experiência, conseguem usufruir, né, desse conhecimento, dessa tecnologia para aumentar a sua capacidade de produção ou a sua eficiência, os seus resultados, e é bom para os dois, ou seja, a startup ganha mercado, a startup consegue fazer grandes negócios e a corporate, essa grande empresa, não precisa fazer tudo sozinha, dentro de casa. Ela pode contar, digamos, com a inteligência de muitas startups que estão por aí no mercado. A gente tem, por exemplo, na CAT, um programa que faz exatamente isso, chamado Link Lab, que aproxima grandes empresas que têm mercado, dinheiro, e startups que têm boas ideias, soluções. É um ganha-ganha. Aí Perfeito. todo mundo sai feliz. Ou seja, um grande canal facilitador ali, né? De aproximação. Né? E sim, tem a grande empresa, você até citou a Magazine Luiza, que recentemente fez a compra de uma plataforma inteira aí. Ela incorporou para dentro dela de um negócio uma tecnologia. Ela comprou, né? Adquiriu aquilo. Também vai ter que manter e vai ter que continuar desenvolvendo, né? Esse trabalho de aproximação é muito importante porque você dá uma grande oportunidade para justamente aquela pequena empresa dar um upgrade, dar uma acelerada no negócio, né? Até mesmo um ponto de ser vendida depois aquela ideia ou aquela solução. Porque antigamente, Evandro, era muito difícil, digamos que eu sou um pequeno empresário, é muito difícil eu conseguir sentar na mesa para negociar com um diretor da WEG, por exemplo. Muito difícil, a WEG é gigante, a WEG é muito grande, como que eu aqui, um pequeno empreendedor, posso ir lá fazer uma venda? Hoje em dia, programas como esse, como eu falei, eles facilitam esse caminho. Então, se eu tenho uma startup, eu tenho uma ideia, eu consegui transformar aquilo em uma solução, a gente consegue levar isso até o diretor da WEG, até o diretor da Magazine Luiza, até a proprietária da indústria X, Y, e isso facilita esse processo de inovação. E aí essa startup vai gerar mais inovação, a grande empresa vai gerar mais negócios e aí o mercado, né, cresce como um todo. Então a gente vê como um potencial muito grande ainda de crescimento, porque a verdade é que, embora a gente tenha muitos cases bem-sucedidos, a maioria ainda dos negócios não levam a inovação a sério. Pensa assim, isso aqui não é para mim. Às vezes alguém está nos assistindo aqui e pensa, não, mas isso aí é só para a Magazine Luiza. Mas não é, a inovação é para todos nós. Né? E aí, inclusive, quebra até um paradigma do conceito de inovação, né, Gabriel? Exatamente. Quebrar esse paradigma em que inovação não necessariamente é eu comprar um equipamento, alguma coisa física ou desenvolver um software. Eu posso considerar inovação de N formas diferentes de fazer as coisas. Né? Eu posso inovar em processos do meu dia a dia. Isso mesmo. Na época, existe até um filme muito interessante, na época o McDonald's, o que ele fez foi uma inovação em processo. Aquele processo do fast food, de como você conseguir muito rapidamente entregar um produto ali para o cliente, foi uma grande inovação em processo. Então a gente pode pensar no nosso dia a dia, como que eu posso inovar num processo na minha empresa? Como que eu posso fazer com a minha empresa, com o mesmo recurso que ela tem, possa fazer mais rápido, melhor qualidade, em menos tempo. Eu posso ter inovação em produto, posso ter inovação em serviço. E a inovação é tudo aquilo que eu posso fazer melhor e isso gerar um retorno financeiro. Perfeito. Porque também só uma invenção, né? Ou seja, inventar alguma coisa não quer dizer inovação. Exato. A inovação é aquilo que traz um retorno financeiro. Exatamente, tem que trazer essa rentabilidade do negócio. Muito bom, está gostando, pessoal? Então, estamos aqui tendo aula, né? E discutindo um pouquinho, também te inspirando, trazendo um pouco mais sobre essa questão do ecossistema, de inovação, a importância do papel aqui hoje da CAT, referência, é uma referência muito procurada, né? O importante papel que o Gabriel faz aí na sua trajetória na vida profissional dentro da CAT. E também nós estamos discutindo em geral o contexto de funcionamento e desenvolvimento desse ecossistema. E até mesmo, né, trazendo alguns conceitos aí para você. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, voltaremos em seguida. Fique aí.
Olá, tudo bem? A dica de hoje é sobre conhecimento. Vivemos uma cultura do aprende tudo e não mais aquela cultura do sabe tudo. Você tem que investir em conhecimento sempre. O mundo atual nos obriga a estudar frequentemente novas ferramentas e principalmente a aprender muito com as pessoas que estão ao nosso redor. Foque bastante em conhecimento. Não se esqueça, aprende tudo. Até a próxima. Olá, estamos de volta, programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 22 de julho de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, falando muito sobre ecossistema de tecnologia e inovação no estado de Santa Catarina. Gabriel, até estava conversando com o Gabriel aqui nos bastidores, né? De algumas preocupações ao mesmo tempo, de algum contexto sobre o setor para o futuro, perspectivas para o futuro. Talvez até seja uma pergunta sua aí, né? Qual seria esse contexto do setor futuro? E aí eu queria ouvir um pouquinho do Gabriel, assim, quais são as perspectivas? Eu, particularmente, tenho ótimas perspectivas, mas qual é esse contexto para o futuro, né? Temos cada vez mais, assim, o mundo aberto, vamos considerar assim, aberto, os canais, a comunicação, as relações. E, Gabriel, qual é a perspectiva para esse setor para o futuro? Olha, Evandro, é uma ótima pergunta, porque a gente entende que as perspectivas são as melhores e cada dia que passa a gente vê a tecnologia mais presente em tudo aquilo que a gente faz. Certo. Então, se a gente olha para trás, a gente vê que, comparado com o nosso nível de interação hoje com a tecnologia, o nosso uso atual é muito maior, certo? Hoje em dia o nosso carro tem muito mais tecnologia, quando a gente viaja de avião, quando a gente compra uma televisão, quando a gente usa o nosso celular, quando a gente usa o nosso computador. Então, assim, cada vez mais, tudo aquilo que a gente faz tem tecnologia embarcada. Tem valor. Muito valor. Então, assim, até onde isso pode chegar? A gente não sabe ainda. A gente viu essa semana grandes bilionários indo ao espaço. Na verdade, antigamente isso era impensável, só o governo de grandes países, né, Estados Unidos, Rússia, China, conseguiam conceber projetos para levar um homem ao espaço. Hoje em dia a iniciativa privada já está levando pessoas ao espaço. Certo. Então, o nível de tecnologia para se conseguir isso é muito grande. Então, a internet popularizou muito a tecnologia, porque hoje qualquer pessoa com acesso à internet pode ter acesso ao conhecimento, né? Aquilo que você traz tanto aqui no teu programa. Então, a gente vê que o setor de tecnologia hoje, em percentual do PIB do Brasil, é cerca de 6%, mais certo. Ou menos. Nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia representam 30% do PIB do estado. Sim. Então, assim, a gente tem muito a crescer. Isso significa o quê? Que cada vez mais serão demandadas pessoas para trabalhar no setor de tecnologia. Perfeitamente. Só que essa pessoa não é qualquer pessoa, são pessoas que se prepararam e estudaram para isso. Exige uma dedicação, um conhecimento prévio em raciocínio lógico, em matemática, em língua inglesa. E tudo isso é importante que os nossos estudantes, desde lá do ensino fundamental, o ensino médio, comecem a se preparar, seja para trabalhar diretamente no setor ou para ser usuário.
né? Porque a gente vai ter, a partir de agora, os analfabetos digitais, não só os analfabetos da língua, né? Então, a gente tem uma grande preocupação de que a gente forme pessoas que possam ingressar no setor, porque senão as pessoas vão ser não empregáveis e não desempregadas. Elas não vão ser empregáveis porque elas não têm as capacidades mínimas de trabalhar em um setor que demanda cada vez mais tecnologia e inovação. Preocupa por um lado, eu fico preocupado por um lado, que você cita e realmente eu visualizo uma quantidade muito grande de vagas em determinados setores, que é o setor de tecnologia. Ao mesmo tempo, por que essas vagas não estão sendo preenchidas? Que a gente não consegue a mão de obra qualificada necessária para isso. E aí eu começo a pensar, talvez nessa cadeia reversa, qual o papel que a escola vem conseguindo fazer e prover na sua prestação de serviço para que esse ecossistema não fique desarmoniado, entendeu? Perca essa harmonia dele. Por quê? Porque a escola tem que fornecer essa visão empreendedora, fornecer um conteúdo já desde o início básico para a tecnologia. Porque imagina, o analfabeto digital, a velocidade de aumentar esse número, ela pode ser de uma forma muito agressiva, porque a tecnologia, a velocidade dela de crescimento é muito grande. Muito rápido. Então, é preocupante esse papel hoje da escola, da pesquisa, do desenvolvimento, porque eu preciso desse profissional e eu não estou encontrando ele. A gente tem uma série de projetos na CAT justamente visando como aproximar aqueles que formam as nossas crianças, os nossos jovens, a necessidade das empresas. Certo. Seja para que ele seja um empreendedor ou seja para que trabalhe numa dessas empresas. Sim. E não é só trabalhar numa empresa de tecnologia em si, mas para trabalhar em qualquer empresa, porque cada vez mais essas outras empresas de outros segmentos vão utilizar a tecnologia. Então a tecnologia é importante para todo mundo. E existe uma questão que é muito importante, a nossa escola, né, a escola que nós estudamos, ela não está atualizada, certo? Gabriel, os nossos exatamente. Professores não foram treinados para essas nossas novas tecnologias. Sim, perfeitamente. E também as famílias, né, os pais, as mães, eles, como nasceram em uma outra época, não falam para o seu filho, olha, estude tecnologia, seja um profissional no setor de tecnologia. As pessoas, de maneira geral, falam assim, quer que o filho seja um engenheiro, um advogado, um médico, e tudo bem, e ótimo isso, né? Mas a gente precisa cada vez mais ocupar essas vagas que pagam bem, Sim. certo? Estão disponíveis em todo lugar do mundo, não é só no Brasil, no Brasil e no mundo se demandam muitos profissionais de tecnologia e só tende a crescer. Então nós precisamos aproximar a visão tradicional da escola, da universidade, à necessidade do que o mundo está pedindo. Há um descompasso hoje e a gente precisa criar essas pontes. A gente tem uma série de ações em relação a isso, Evandro, e até depois, né, aquele que tiver interesse pode entrar no site da CAT e buscar. Existem cursos gratuitos, cursos subsidiados para a formação de profissionais na área de tecnologia e a partir daí começar. Para todo início tem que ter um primeiro passo, certo? Então é preciso começar a se envolver cada vez mais, ter acesso a esse conhecimento, porque certamente vai poder criar uma carreira bem-sucedida. E se pensando no Estado, do governo do Estado como um todo, né, se essa harmonia ela é completa, com uma escola realmente provendo os recursos necessários e formando a mão de obra qualificada, você dá um passo ainda à frente, né? Porque daí você tem realmente a mão de obra já preparada e isso só estimula ainda mais o desenvolvimento econômico e social da região. Exatamente. A gente, inclusive, tem feito várias interações e reuniões com o governo do Estado, secretários, o próprio governador, para sensibilizá-los sobre isso. Eles estão bastante sensíveis a isso. Por quê? Aquela pessoa que ingressa no setor de tecnologia, começa a ganhar um bom salário, o crescimento no setor é rápido se ele se dedica. A partir desse bom salário, ele começa a consumir, isso gera mais arrecadação tributária para o município, para o Estado, isso pressiona menos os serviços públicos, porque ele começa a pagar a sua escola, pagar o seu plano de saúde, ter acesso a saneamento, etc. e tal, e isso é bom para a sociedade como um todo, né? Então toda a sociedade se beneficia desse movimento. Então a gente tem conversado muito com o governo em trabalhar em duas frentes. Uma frente a gente criar cursos para aquele profissional que está no mercado hoje e que pode mudar de carreira e que pode eventualmente ingressar numa nova carreira. E de outro lado, num outro eixo,
trabalhar as nossas crianças, para que desde lá de trás eles tenham os conhecimentos básicos necessários para depois, caso queiram, ingressar numa carreira de tecnologia. Lógico que nós temos hoje algumas escolas já modelo, aqui no estado, na Grande Florianópolis, mas, no entanto, outras ainda muito carentes. E assim também os profissionais, professores. Verdadeiros guerreiros, sim, mas alguns não conseguem mais acompanhar essa evolução. Não tem capacitação, talvez, suficiente, necessária, de até mesmo de uma atualização nesse sentido. Aí fica aí a preocupação minha, até um debate aqui que a gente está fazendo, a minha preocupação, porque é um grande papel e faz parte desse ecossistema. Agora, a CAT vem desempenhando um papel show de bola, muito legal, né? Mas, assim, hoje é realmente difícil uma startup ingressar hoje. Quais são as oportunidades que ela tem hoje via a CAT nesse sentido? Existem algumas datas para isso, alguns cronogramas, né? Já foi muito mais difícil, sabe, Evandro? Antigamente, começar uma empresa de tecnologia era praticamente assim, um ato heróico, né? Ou seja, você tinha que pavimentar um caminho. Os precursores dizem que eles saíam com seus computadores debaixo do braço e iam até feiras em São Paulo, em outros estados, para conseguir demonstrar alguma solução. Isso. E tudo era muito caro, tudo era muito difícil. Hoje em dia, você não precisa nem sair de casa. Você faz uma videocall com um potencial cliente, demonstra a sua solução que você criou no próprio quarto de casa, com alguns colegas que estão em outras cidades, talvez em outros estados, e a partir daí podem surgir vendas e você começar o seu negócio. Existem diversos atores que podem ajudar nesse início. Então, as incubadoras, né, são atores muito importantes, as pré-incubadoras também são muito importantes. Então, aqui na região temos vários. Como pré-incubadora temos o Co-Creation Lab, que faz um trabalho fantástico. Incubadoras temos como, por exemplo, o Celta. O Celta é muito conhecido na região. Muito conhecido, um dos precursores no Brasil. Temos o Midtech da ACAT, que já foi 4 vezes eleita a melhor do Brasil, 2 vezes entre as 5 melhores do mundo. Então, é um processo seletivo que abre anualmente esse processo, no caso do Midtech. E as empresas, então, se candidatam e, a partir dali, basicamente seguem uma rotina de aprendizado, de rodadas de negócios, de mentorias, de consultoria. É como se fosse um caminho, uma jornada para facilitar os desafios e o dia a dia daquela empresa. Então, eles ficam com a gente aí em cerca de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, ultrapassando essas barreiras para que ela entre uma pequena empresa e saia dali um grande negócio capaz de crescer, se desenvolver. Alcançar uma maturidade, né? Alcançar uma maturidade. E ao você estar em contato com outros empreendedores, esse aprendizado coletivo é muito mais rápido também, né? Você aprende com os erros dos outros. Troca de experiência. O que é mais rápido, o que é mais barato, né? O que é importante. Além disso, o próprio governo, os governos, mas também o governo do Estado de Santa Catarina tem editais de fomento para novas ideias, novos empreendedores. Temos Sinapse, Inovativa, Programa Nascer, e são vários aí que são lançados pela FAPESC, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação aqui no Estado. Certo. E além disso, nos Centros de Inovação ACAT, a gente tem o que a gente chama de EPI, os Escritórios de Promoção de Inovação. Então, as pessoas podem chegar até lá e buscar se informar, né? A gente faz a ponte, o caminho, como que esse empreendedor ele pode buscar o melhor local para ele ter acesso a algum tipo de orientação, tirar alguma dúvida, onde buscar recurso, onde encontrar potenciais parceiros. O Sebrae faz um papel também muito importante nesse sentido, tem vários programas, somos parceiros. Então, assim, programas e apoio não faltam. É preciso dar o primeiro passo, basta nos procurar essa rede de parceiros, que a gente vai atender com o maior prazer. Tá, joia. Bom, está muito legal, né, pessoal? Estamos aí realmente com um tema bem atual, um tema emergente, inclusive, né? E de grande perspectiva para o futuro. Talvez, se falar em crise, você tem que, talvez, observar e olhar para o lado, para ver se realmente essa crise ela existe ou se ela existe na linha de frente, olha para o lado, tem grandes oportunidades por aí. É assim que eu penso e realmente é o que vem acontecendo, temos grandes oportunidades. Vamos fazer mais um breve intervalo, aproveite novamente nesse intervalo, visualize um pouquinho mais do vídeo institucional da CAT, muito bonito, que vale a pena assistir aí, voltaremos em seguida. Onde nasce a tecnologia? Para nós, da máquina mais perfeita já criada, o ser humano.
É a partir dele e para ele que as maiores inovações surgem desde que o mundo é mundo. Entendemos a tecnologia também como um trabalho em equipe, união, colaboração. E há 35 anos seguimos juntos com o mesmo ideal: impulsionar o ecossistema de inovação e tecnologia de Santa Catarina. Somos uma rede pulsante de pessoas que vibra a cada nova conquista, pois qualquer marco individual é um reconhecimento para todo o ecossistema. E assim seguimos, juntos, com os olhos no futuro, abraçando novos desafios e com a mesma curiosidade e protagonismo de quando começamos. A CAT, há 35 anos impulsionando o ecossistema de inovação, transformando pessoas e negócios. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, falando sobre ecossistema de inovação e tecnologia aqui no estado de Santa Catarina, que já é sim uma grande referência aí para o país, e também falando aqui um pouco mais sobre a CAT, né? Esse importante papel que ela faz, inclusive como uma facilitadora para a manutenção desse ecossistema. Aos nossos queridos aqui do Facebook, quero agradecer muito sempre pela participação, tá? A Jennifer coloca, inclusive, ela coloca que acontece muito realmente de professores em determinadas instituições que não recebem ou não vêm recebendo estímulos ou capacitações justamente promover cada vez mais a tecnologia no seu ensino. Pode ser até um círculo vicioso, né? Porque daí você não capacita, né? Porque talvez aquele professor já é um professor que está há algum tempo já lecionando naquela escola e ele precisa, né, ter esse círculo, né? Esse círculo motivador realmente de inspiração e de conteúdo, porque a tecnologia, a velocidade é incrível. E aí a Jennifer coloca dessa forma, até depois se o Gabriel quiser reforçar sobre isso, realmente a gente conversou sobre isso, né? Tá? A Jurde coloca aqui, parabéns, conteúdo muito pertinente para todos os profissionais. O Luiz Gonzaga aqui, parabenizando novamente, meu muito obrigado. Gabriel, realmente chama muita atenção isso, me preocupa, só reforçando aí, né, o que o colega falou aí no Facebook, a importância de a gente ter, porque tudo isso tem que ter uma harmonia, né? Então a gente precisa desses profissionais. A gente bem sabe que algumas instituições, inclusive, estimulam muito a pesquisa científica mesmo, né? Não aquele conteúdo somente empírico, mas aquele conteúdo científico. E a pesquisa científica nos ajuda muito, inclusive, a abrir a nossa mente para cada vez buscar mais alternativas e pesquisar mais, né? Sabe, Evandro, esse é um desafio no mundo todo, mas especialmente em países emergentes como o nosso, porque você dá um tablet para um aluno não significa que esse aluno vai se transformar, né, num grande conhecedor de tecnologias. É a mesma coisa do professor. Você oferecer um tablet, um notebook, nada contra isso, porque é importante ter uma ferramenta adequada. No entanto, isso muda muito rápido, né? Então, isso necessita, de fato, de uma constante atualização e formação desses professores, que muitas vezes são heróis, né? Muitas vezes vão atrás desse conhecimento por seu próprio interesse. Então, assim, é um grande desafio se manter atualizado. A gente vê pelo Brasil escolas que têm condições muito difíceis e muito menos, não tem condições mínimas. O que dirá de uma internet, de um laboratório, né, onde se possa ter acesso a conhecimento mais elevado. Mas, assim, nós temos que olhar o lado cheio, né, das coisas. Então, assim, já foi muito mais difícil, já foi muito mais distante. A internet consegue democratizar muito mais esse conhecimento e as pessoas começam a ter acesso e poder buscar, né, de maneira mais direta esse conhecimento. Então, esse profissional hoje, ou esse estudante, ele tem o poder de, por ele mesmo, conseguir ter acesso a um volume de conhecimento muito grande, né? E isso é muito transformador. As pessoas conseguirem hoje, por exemplo, a pessoa pode aprender um idioma sozinho, né, de casa. Isso é muito transformador, né, e a gente consegue oferecer muitas oportunidades. A tecnologia, quando boa, é isso, ela consegue democratizar, né, oferecer mais oportunidades para as pessoas, porque, de fato, você só ficar em casa jogando videogame não vai te fazer, né, um profissional. Então, às vezes, a gente fala sobre tecnologia para o jovem, para o estudante,
E não é ficar em rede social, não é jogar. Então, por que você não vai criar o seu game? Existe um mercado bilionário, que é a indústria, né, de entretenimento, de game, que é maior que a do cinema, por exemplo. Então, é possível começar nessa área. Se você gosta de games, por exemplo, por que não aprender a desenvolver e ir lá criar seu game, para trabalhar numa empresa de desenvolvimento de games? Eu presenciei uma história até muito engraçada, compartilhando com todos vocês. A mãe trouxe o filho para fazer inscrição num curso de games, né, de jogos, de games. E aí ela falou para ele, pô, mas por que tu quer se inscrever nesse curso? Tu só quer ficar jogando videogame? Não, mãe, eu quero criar um jogo. Então é importante o papel dos pais nesse sentido. E algumas escolas criaram o Espaço Maker, que já é um ambiente diferente de criação, para estimular a criatividade, inclusive trazendo ferramentas, né, impressora 3D, já para ter já desde pequeno um contato com a tecnologia, para que aquilo não seja algo muito assustador, que não está ao seu alcance. Então eu vejo, né, falando do copo cheio agora, eu vejo grandes oportunidades realmente, grandes exemplos e muito próximo da gente. Então nós temos que seguir esses bons exemplos. A CAT hoje, tu pode até passar os contatos, hoje nós temos um site da CAT, a CAT está presente, tem uma presença digital forte, né? Ou a pessoa interessada que quer conhecer um pouco mais, eu acho legal também ter uma presença física lá. Sim. Você falou ainda há pouco do ambiente, que é justamente para trocar essas informações. Como é que a gente pode, né, encontrar melhor a CAT aí? Bom, a gente fica à disposição para receber, né? Qualquer empresa de tecnologia pode se associar à CAT. Boa. Pelo nosso próprio site, acat.com.br, você coloca lá em associe-se, você pode entender como se associar à CAT. Certo. Ou seja, uma empresa que desenvolve soluções na área de tecnologia, né, hardware, software ou serviços de TI, ela pode se associar. Ela pode se associar, inclusive, gratuitamente, preenchendo alguns requisitos, sendo uma empresa jovem, né, ela pode associar gratuitamente e a partir dali se beneficiar de todos, né, os serviços e benefícios que a CAT proporciona. Além disso, os nossos centros de inovação ACAT, certo, que estão aí, né, em São José, em Florianópolis, em algumas cidades, toda pessoa é bem-vinda ali, ela pode chegar, buscar entender, conhecer. Tem um escritório de promoção de inovação nos centros de inovação localizados em Florianópolis, onde certo, a pessoa pode receber uma orientação sobre como começar. Nas nossas redes sociais também a gente sempre publica conteúdos, então certo, procurar a CAT, né, também no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, que a gente vai estar à disposição para receber. E para a gente é muito importante que a sociedade como um todo enxergue o setor de tecnologia. Sim, sim. Que uma fábrica, uma indústria, a gente enxerga, né? A gente vê lá, inaugurou a nova fábrica X. Todo mundo vê aquele prédio e fala assim, olha só, inaugurou essa fábrica. O setor de tecnologia é silencioso, a gente não enxerga muito bem. Então, esse centro de inovação que a gente criou também serve para materializar, né? Esse setor, as pessoas vão até lá e falam, poxa vida, então, se o meu vizinho aqui tem uma empresa de tecnologia ou trabalha em uma empresa, eu também posso. Então, como que eu faço para começar a minha, né? Que cursos eu posso buscar? Então, fica esse convite para que as pessoas interajam mais aí com o nosso setor, que hoje já é a principal atividade econômica de Florianópolis, por exemplo, muito importante em São José, em Palhoça, em Biguaçu e toda a região aqui. Você falou que no próprio ambiente ali do site tem uma parte que é de cursos. Esses cursos, tem muitos cursos gratuitos mesmo que a CAT oferece e outros cursos com vínculo em outras instituições, é isso? Isso, o que a gente faz, na verdade, é buscar parcerias. Tá bom. Né? A CAT não é uma instituição de ensino, mas a gente busca parcerias com quem oferece esse tipo de capacitação. Certo. E aí tem desde conteúdos bastante introdutórios até aqueles cursos, de fato, de formação, que a pessoa sai dali apto a ser empregado, né? Então, a gente tem um produto, hoje em dia, por exemplo, em parceria com o Senai, chamado Dev House. Essa capacitação, ela transforma em 9 meses uma pessoa em um programador e um desenvolvedor. Então, essa pessoa, ela já sai dali empregada. Ela já sai desse curso empregada, trabalhando numa empresa de tecnologia. Então, isso é muito rico. Tem casos assim, muitos casos assim transformadores, né, de pessoas que mudaram de vida, mudaram de carreira e hoje aí são a principal fonte de receita da casa e usaram a pandemia para se reinventar e hoje estão seguindo uma carreira aí de sucesso. Hoje você tem um importante papel como diretor executivo e você tem uma agenda até bem cheia aí de várias situações. Mas hoje, dentro da tua rotina, né, você às vezes está na CAT, está em outros eventos, mas sempre, justamente, tentando ser esse canal facilitador de aproximação, de ao mesmo tempo, de trazer
para as outras instituições governamentais a importância desse ecossistema. Hoje o diretor executivo da CAT, ele realmente tem um papel agregador nesse sentido, né? Exato, a CAT hoje é uma organização com cerca de 60 pessoas, né? Tá. Então a gente tem uma equipe trabalhando e pensando todos os dias em como agregar serviços, agregar valor para os associados e para o setor de tecnologia como um todo. Certo. Então a gente tem uma série de serviços pensados aos associados, benefícios pensados às empresas associadas de todos os tamanhos, como eu falei, e também essa interlocução com os parceiros, né? Desde governo federal, estadual, municipais, os parceiros também do Sistema S, parceiros como do Sistema S e assim por diante, que a gente precisa estar em harmonia, como bem você disse, para que todo esse setor cresça e beneficie a sociedade. Bom, estamos aí chegando na parte final do programa. Eu quero te agradecer muito, Gabriel. Passou voando, né? Vejo que é 1 hora, passa voando. A gente, com certeza, no futuro, a gente poderia ainda voltar para conversar muita coisa. Espero que sim, né? Até com outras perspectivas ainda. E eu quero te agradecer, em nome até do telespectador, meu nome aqui do programa, a tua participação, e que você possa deixar uma mensagem final aí para o nosso telespectador. Bom, mais uma vez, obrigado, Evandro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Levando conhecimento, agregando aí para quem assiste. E fica esse convite para que as pessoas possam conhecer mais o setor de tecnologia, se aproximar. Existe uma oportunidade muito grande ali, seja para empreender ou para trabalhar no setor de tecnologia de Santa Catarina, que é um dos mais importantes do país, né? A gente tem uma relevância muito forte no Brasil e também fora do país, com empresas que nasceram aqui, ganhando o mundo. Então, assim, a gente tem que ter muito orgulho da tecnologia criada e desenvolvida em Santa Catarina por homens e mulheres, porque é um setor onde todos são muito bem-vindos e tem oportunidades para todo mundo. A gente quer cada vez mais mulheres no setor de tecnologia, porque elas agregam muito também. Então, não é um setor só masculino, não, como algumas pessoas tendem a acreditar. O empreendedorismo feminino está disparado. Exatamente, exatamente. Gabriel, muito obrigado. Espero, quem sabe, no futuro a gente possa vir a voltar novamente a conversar. Eu quero agradecer você que esteve aí, que vai estar, né, que vai assistir a edição aí, hoje às 22 horas de reprisa, sexta, sábado, domingo também tem horários reprisados aí desse programa. E eu quero te agradecer muito, muito da tua jornada empreendedora, conta comigo. Aqui nós estamos te trazendo um conteúdo para poder te ajudar, te inspirar e também mostrar alguns canais aí facilitadores para a tua jornada. Um grande abraço, até a próxima edição.